Graça e paz, igreja, bom dia. Amém. Mais uma vez temos a gratíssima satisfação e alegria de ter presente aqui conosco, já estiveram aqui uma vez, estão voltando, pastor Arlen Mafra e sua esposa Laila. Vem cá, querido, vem cá. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus que trouxe esse casal. E creio que muitos já ouviram, porque ele já pregou algumas vezes no nosso meio. E confesso que, para mim, é um dos maiores testemunhos do agir do Senhor na vida de alguém. E se ele quiser contar um pouquinho, eu deixo para ele contar, então. Deus abençoe. E agora ele é parte do nosso ministério. Apesar de estar lá em Boituva, né? Você continua por lá. Mas ele faz parte do ministério da Igreja Cristã do Morumbi, o que é muito bom para todos nós. Obrigado, pastor. Bom dia, graça e paz, meus amados. E para você que vai acessar esse vídeo em algum momento também, que a graça de Deus possa se conectar através do Espírito Santo aí na sua casa, na sua vida. Irmãos, eu me lembro de um episódio que é um pastor que ele me convidou 3 vezes para ir na igreja dele. Eu não me lembro qual igreja, onde foi isso, né? Foi uma cidade aí qualquer. E é uma igreja grande. Então, as 3 vezes eu dei o testemunho. E ele me convidou uma 4ª vez. Eu falei, Laila, nem eu estou aguentando mais contar minha história. Eu não sei como é que você aguenta, que são décadas, você já tem muitos anos comigo. E ela já sabe de có e salteado. E aí era a 4ª vez, eu preparei uma mensagem, orei a Deus, falei assim, eu quero levar uma semente diferente. Pô, todo mundo já conhece a minha história, já conhece o meu testemunho e tal. Não é o caso aqui, eu contei só uma vez, às vezes tem gente de fora e tal. E aí eu fui, mas eu fui assim, na inocência mesmo, com a maior das boas intenções. E eu me esforcei muito pedindo a Deus que eu não atrapalhasse o cumprimento do propósito dele com aquela mensagem e tudo mais, né? Como diz uma irmã lá da primeira igreja batista de São Paulo, falou, pastor, se o senhor fosse lá na frente da igreja, lá na PIB de São Paulo, na primeira igreja batista, de onde eu vim, né? Ali na Praça Princesa Isabel. Como eu fui mendigo lá na calçada da igreja, todo mundo me conhecia, sabia desse milagre, conhecia o meu opróbrio, e agora me via como pastor de missões naquela igreja. Aí a irmã falava, pastor, se o senhor ficar calado lá na frente, não falar nada, ficar 10 minutos lá no púlpito calado, pronto, a mensagem está dada, a gente entende, que o senhor não vai atrapalhar nada. A irmã bem engraçada. E eu fui e levei a mensagem para nessa igreja. E depois fomos jantar. Eu percebi que o pastor estava um pouquinho triste, assim, ele estava diferente, né? E eu tomei coragem de perguntar, mas pastor, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa e tal? Estou percebendo que você está assim meio e tal. Ele falou, eu estou triste, sim. Ele já era um pastor amigo, né? Então, por quê? Porque você não deu o seu testemunho. Eu falei, mas pastor, nem eu aguento mais. Era a 4ª vez na sua igreja. Ele falou, pregar, prego eu. Eu trouxe você para dar o testemunho, entendeu? Fosse para pregar, pregava eu. Não foi, Laila? Ah, Laila, não te falei que era para você dar o testemunho? Bom, meus irmãos, ontem eu estava lá em Sorocaba, lá com o pastor Márcio, né? Foi uma bênção lá. E eu estava dizendo para eles que não tem uma área da minha vida, né? Uma, que não tenha tido um milagre de Deus mesmo, que Deus não tenha que ter construído uma ponte milagrosa para que eu chegasse do outro lado, para que eu tivesse acesso novamente, né? Meu casamento, né? Eu já contei aqui para os irmãos, são 38 anos de casamento, mas com um gap aí de quase 8 anos de divórcio, né? Um divórcio compulsório por causa do problema com drogas que eu tive e tudo mais, e nós nunca mais nos falamos, né? Dá para fazer um recorte disso aí, fora desse ambiente da jornada com as drogas, porque eu nunca mais via Laila porque você tem umas separações que você sabe onde a pessoa está, outra sabe, você liga e tal, conversa, até precisa ter um certo entendimento por causa de algumas demandas que tem dentro do casamento, mas no nosso caso não, a coisa foi tão contundente que eu nunca mais falei com a Laila nunca mais falou comigo, eu sabia onde ela estava, né? Mas eu fui embora para nunca mais voltar mesmo, para libertá-los da minha história, e Laila também, Laila não sabia onde eu estava. Então assim,
esse é um tempo suficiente para alguém reconstruir sua vida, né? Não só para seguir sozinho, mas para reconstruir sua vida, de tal forma que torna-se impossível essa reconexão, né? Então assim, o que eu imaginava? Quando eu fui resgatado das ruas de São Paulo, da Cracolândia, onde eu morei por quase 8 anos, que, né, só de sobreviver aquilo ali, um grande milagre. Eu não precisava nem estar restaurado, né, nem ser hoje um pastor, mas sobreviver aquele ambiente convulsivo, que é 24 horas por dia. E na minha época, na Cracolândia, hoje não tem mais isso, porque ela está se movendo demais. A Cracolândia era bem fixa, ali na estação Júlio Prestes, né, naquele quadrilátero ali, bem próximo ali do Liceu Coração de Jesus também. Então pegava aquela região toda ali, então eram mais ou menos 2.000 pessoas, era muito mais populosa do que hoje, né? O fluxo era maior, mas tinha uns casarões ali abandonados, desativados, né? Casas antigas ali dos Barões do Café, né? Que eram, ou alguns espaços públicos, né? Que foram desativados. E esses casarões estavam em ruínas. Então eu conto isso no livro Mais Forte que o Crack. Eu dou alguns detalhes. Quem lê o livro aqui, né, deve ter ficado um pouco impactado com aquelas cenas daqueles casarões escuros, cheios de buracos, de fossa, de coisa, e já em ruínas, e lá dentro, crianças de 11 anos, 12 anos. Então, assim, eu vi corpos sendo jogados naquelas fossas, aqueles tanques profundos ali daqueles casarões. Quando a PM invadia, eles já achavam ossadas ali, né, já antigas, de acerto de conta ali entre usuários, traficantes e tudo mais. Então, assim, era muito convulsionado aquilo ali, né, o fluxo era muito violento. Então, mortes aconteciam muito porque tinha esses esconderijos, esses lugares que foram depois, foi tudo tapado, né? Então o pessoal hoje está mais na rua mesmo. Então, assim, ter sobrevivido a isso e eu ter visto pessoas morrendo por nada. Então, uma palavra solta no meio daquela multidão, né, paranoica, podia desencadear uma coisa assim irreversível ali. Então eu vi meninos, moços, moças, gente que chegava dos bairros de São Paulo. Eu até costumo dizer, gente, que a Cracolândia não acaba, né? O que acaba é o sofrimento de algumas pessoas que Deus intervém, porque à medida que pessoas vão saindo da Cracolândia, outros vêm dos bairros. Porque o que é a Cracolândia? A Cracolândia é o rapaz ou a moça, né? É o cara que já no bairro ele já fez o ensino médio lá, ele vem para a faculdade na Cracolândia, ou seja, lá ele já usou todo tipo de droga, ele já fez tudo que ele tinha que fazer e começou a roubar. Então lá no bairro ele vai morrer se ele roubar, porque lá estão as biqueiras, né, e tem leis lá no bairro, né, ele já está roubando em casa, ele está roubando, então quando o traficante fica sabendo disso, então a lei chega para ele lá, e lá ninguém vai chamar traficante, não vai chamar a polícia, ele já está devendo a biqueira, ele já está devendo um traficante, ele já está com alguma atitude no bairro lá que os traficantes já deram para ele o ultimato. Então, assim, qual é o lugar que ele vai? Cracolândia, que é terra livre, né? Que é a meca das drogas em São Paulo, não tem lei, não tem nada ali nesse sentido, né? Então as pessoas vão chegando para fazer carreira na Cracolândia. Eles vêm do interior do estado, eles vêm dos bairros de São Paulo. É isso que vai abastecer na Cracolândia. Vai saindo gente, vai chegando, vai saindo porque vai morrendo, vai sendo preso, tal, tudo mais. Pois bem, mas então, só para vocês entenderem a dinâmica ali, eu conto no meu livro. Ter sobrevivido a isso é um milagre, ter sobrevivido a isso. Bom, vem outra coisa, que a capacidade de gerenciar minha própria vida, né, de cumprir meus papéis, de articular a parte de comunicação, porque eu escrevo, a gente tem projeto nas escolas e tudo mais. Então, assim, isso deveria, de fato, estar completamente comprometido, né? Eu ser normal. Aliás, apesar que meus filhos falam que normal de tudo, eu não sou pai, certo da cabeça mesmo, você não é de tudo, você não é. Mas, dada a circunstância, tá bom demais, né? Tem um médico lá da PIB de São Paulo, e ele é um cirurgião, e ele disse: Arlen, do ponto de vista clínico, médico, é um milagre a sua vida.
Porque assim, o tempo que você expôs o seu órgão, o cérebro, não estou falando a mente, estou nem falando a questão psíquica, né? Das afetações psíquicas, mas assim, o tempo que você expôs o seu cérebro ao uso de drogas tão quentes como é o crack, ela frita mesmo, essa fumaça quente, tóxica que chega no cérebro, ela frita, ela vai fritando os neurônios, ela vai derretendo os neurônios, e isso é um quadro irreversível. Então assim, essas reconexões que foram feitas, né, é um milagre. Deus encontrou caminhos neurológicos na sua vida e tal. Eu até disse para ele: doutor, não quero te estimular a usar crack não, mas assim, eu me conheço, eu sei que eu não tinha algumas capacidades, eu não me considero com capacidades, mas assim, para o que eu faço hoje, algumas coisas melhoraram na minha vida, porque eu acho que Deus, depois que Ele toca você, Ele melhora as coisas para você, né? Ele vai lá, Ele refaz a solda, mas é uma solda diferente, feita com amor, feita com restauração mesmo, né? Com a graça que Deus faz tudo, né? Que a gente vê os animais, a natureza, Ele sabe fazer esses concertos, né? Essas reconexões. Então é um milagre isso. Depois do meu casamento, porque quando eu voltei, eu pensava que lá ela já estava casada, né? Tanto que assim, é muito engraçado isso, eu não tocava nesse assunto com ela. Né? Quando eu a vi, né? Primeiro foi minha filha que me resgatou nas ruas, depois foi Laila, eu não tinha coragem, eu via a Laila mais como uma enfermeira, assim, sabe? Uma mulher cheia de compaixão, não via com paixão humana, mas compaixão, né? De mim, assim, eu a tratava como se fosse alguém me ajudando ali, a recomeçar a minha vida. Eu falei, mas ela já deve estar casada, não quer falar, já está, né? E tudo mais. Então assim, tanto que foi ela que me pediu em casamento de novo. Eu não tive coragem, mas eu não pedi, não era porque eu não gostava, porque eu não tinha coragem. Aquilo era um terror para mim, chegar para ela e dizer: você quer casar comigo de novo? Ou você descobriu? Meu Deus, primeiro eu ia saber que minha sogra ia ter 3 ataques do coração, né? Minha ex-sogra ia ter 3 ataques do coração. E eu me lembro de um episódio com a minha ex-sogra, muito interessante, é uma bênção na minha vida, minha sogra. Ela, assim, foi tão trágico o que aconteceu, foi tão pesado o que aconteceu. Estava no auge, assim, dos problemas mesmo, mais de 20 internações, não tinha solução, né? Eu não conseguia mesmo, entendeu? Tudo, bens já tinham sido vendidos, assim, lá ela ficou tão isolada, porque ninguém ligava para ela, ninguém se aproximava mais, que já tinha sido tentado de tudo, né? Eu já tinha ficado louco por tempos dentro de clínica, amarrado, babando, eu já tinha abandonado os meus papéis, assim, a coisa já estava tão... Foi por isso que eu desisti e fui embora, né? Para tentar salvar alguma coisa deles, não de mim mais, que não tinha mais jeito. Que um dia, assim, eles me chamaram para uma reunião. Ela falou: minha mãe, minha irmã, as irmãs dela são advogadas e tal, querem conversar comigo, com você, lá na casa dela, da minha mãe. Eu já sabia, né? O tema era eu, não tinha outro tema para conversar comigo numa situação daquela. Quando eu cheguei, eu vi a sogra, assim, né? Minha cunhada, a Laila. Eu pensei, eu vou me adiantar logo, eu vou me adiantar porque eu já sei que é comigo mesmo. Falei, antes de começar a reunião, olhei para lá e falei com ela: só diga para mim que não dá mais, só isso. Eu preciso ouvir isso de você. Porque o que eu fazia? Eu ficava tentando porque eu achava que eles mereciam que as coisas mudassem. Eles eram tão inocentes na situação, meus filhos, crianças ainda, a Laila. Conheci Laila, tinha 15 anos de idade, eu já contei para vocês. 15 anos de idade. Eu tinha 17. Nós casamos, eu tinha 20, ela 18, eu acho, né, amor? Muito novinhos nós casamos. Então assim, foi uma história de amor, e ela confiou a história dela de vida, confiou o coraçãozinho dela na minha mão, e eu retalhei o coração dela com essas escolhas irresponsáveis, né? Com o meu problema. Então eu pensava assim, puxa vida, já foi tanta tragédia para eles que eles merecem que eu tente para mudar. Mas cada vez ficava pior. Então é muito difícil para mim. Eu tinha que libertá-los disso. Eu falei para ela na frente dela, da minha sogra e da minha cunhada: fala que não dá mais. Se você falar isso, eu vou me levantar daqui, nunca mais eu volto. Você será livre. Minha cunhada olhou, minha sogra olhou.
Laila, aproveita, né? Aproveita a oportunidade. E eu esperando, eu falei, agora, né? Ela disse, não, eu vou ficar até o fim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu não podia achar que era burrice, porque minha mulher é uma mulher inteligente. Então eu senti, é paixão, é amor. Ela quer consertar essa história. Eu acho que ela tinha uma missão, sabe? Ela queria morrer com aquilo se ela não conseguisse. Então assim, foi tudo muito trágico, né? Para casar novamente com a Laila não significava... As pessoas sempre viam uma coisa meio hollywoodiana, né? Voltou, foi liberto, casamento e tal. As pessoas ficam com esses eventos quando a gente testemunha e tal, mas elas não conhecem os bastidores de tudo isso, o processo de tudo isso. Casar com a Laila significava ter que voltar para a família, ter que encarar novamente. Aí veja só, um filho mais velho ficou 3 anos sem falar comigo, eu contei aqui para vocês. Ele conta isso nesse livro, que o pai que eu queria ter. Aí ele diz para ela, se você casar com ele, eu vou romper com você, porque ele não é mais meu pai. Ele foi abandonado. Ele estreou na vida sem a minha companhia, né? Não tem história. Eu disse ontem lá em Sorocaba, que eu me lembrei, eu falei, irmãos, às vezes, hoje, eu sento, se a gente senta assim junto na mesa para comer, para almoçar, eles começam a contar a história e rir. Sabe aquelas histórias de irmãos que vão contando o que aconteceu e tal, na adolescência, aqui, não sei o que, na fase de jovem, no estudo e tal. Eu não estava lá. Aí eu percebo que eu não participei dessa história e que eu não me encaixo nisso. Isso é irreversível. Isso não tem conserto. Você não põe de volta isso. Então esses danos, eles são terríveis. E as pessoas, elas se apegam aos danos físicos, materiais, né? Não, mas isso é uma coisa que não se repõe. Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, com Deus. Por isso, eu tô indo para Manaus com a Laila, nós vamos passar 10 dias no estúdio, gravando um material, são cursos, em que eu quero que algumas famílias fiquem comigo durante um tempo na internet. Isso, super bem gravado, é uma equipe, é um estúdio, é uma empresa muito séria. Então assim, vai ser um precinho barato, essas pessoas vão caminhar comigo, fazer uma jornada pela minha história, mas eu vou me deter em pontos, assim, coisas que a gente não fala no testemunho, para elas entenderem algumas coisas. Por exemplo, que eu entendi, como Deus falou comigo, não, isso aí é problema seu. Um dia eu ouvi isso no meu coração, eu falava, é o diabo ou é Deus? É o diabo ou é Deus? Eu falei, não, acho que é Deus, porque... Não, filho, isso aí é problema seu. Isso é um BO seu, foi você que escolheu. Isso aí não dá para eu repor. Então dá para eu te livrar, dá para eu te libertar, dá para eu te tornar novamente uma pessoa livre. E dá para você fazer a sua correria para ver o que é possível você consertar de todo o BO que você deixou para trás, dessa terra arrasada que você deixou para trás. Vai lá, vai para cima, vai para o jogo, tentar reconquistar o coração do seu filho, tentar ser um marido. Deu errado, meu filho falou um dia para mim, pai, não dá mais você recuperar aquilo lá, não dá, mas eu quero que você seja o melhor avô para minha filha, para minha pequena. Então assim, meus netos não conhecem essa história, eles não viram isso, né? Tanto que a minha neta, Ana Júlia, de 15 anos, ela fez 15 anos agora, nossa neta, filha da minha filha do meio, e o meu neto de 13 anos, quando eles ouviram o meu testemunho pela primeira vez, eles foram para Curitiba comigo. E lá eles estavam de férias, levamos para Curitiba, o Samuel e a Ana Júlia. E que eu dei o meu testemunho numa igreja em Curitiba, o Samuel ficava assim lá na cadeira. Aí a Ana Júlia, aí ele, mas vô, você morou na rua? Você foi mendigo, vô? Então assim, eles ficaram imunes a isso. É tão gostoso, porque agora eu tenho uma história com eles, né? A minha netinha, eu tenho história com ela, né? Ela me conhece desde a infância. Isso é uma coisa que está se inaugurando comigo. Então assim, voltar a casar com a Laila novamente foi um milagre, né? Uma morena bonita dessa. E olha, moça, minha mulher é bonita hoje, mas quando eu voltei, ela estava no auge, voando, cheio de gavião, querendo casar com ela. Eu falei, isso é um milagre, minha mulher está solteira, é um milagre. Meu ministério, né? A minha vida ministerial, onde eu estudei, onde eu fui
onde eu passei por um concílio, onde eu fui ordenado, onde eu fui pastor por 4 anos, pastor de missões, onde eu fui missionário 8 anos dessa igreja, na PIB de São Paulo, primeira igreja batista de São Paulo. O meu pastor, meu ex, né? Agora o pastor Show disse que são 2 pastores, eu tenho 2 pastores. O pastor Paulo, ele falou, não sei se vocês viram, ele falou, gravou, né, junto com o pastor Show e tal. E tudo foi ali na PIB de São Paulo, né? Agora eu saio da calçada, né? As pessoas me conheciam como mendigo para ser pastor nessa igreja. Então assim, não tem uma área com os meus filhos, né? Foi tudo graça, foi tudo milagre. O que a gente faz hoje, nas escolas, né? Tá os nossos livros espalhados pelas escolas. O meu filho deu uma notícia para a gente que ele está fechando, porque assim, o meu filho e a minha filha do meio, eles estão à frente do projeto, né? É eles que vão fazer os primeiros contatos com prefeituras, governos de estado, porque toda uma política pública, aí tem, se eles vão adquirir alguns livros, tem alguma licitação que tem que fazer, então eles que cuidam disso, né? E a gente vai para dar as palestras, eu e Laila, porque nós somos os personagens da história e dos livros, né? Então ele falou, pai, fechamos o estado de Rondônia todo. Então o ano que vem vocês vão de cidade em cidade em Rondônia para falar da história de vocês. Isso é uma oportunidade de semear o evangelho assim que poucas pessoas têm, de entrar nesse ambiente acadêmico, né, pedagógico e fazer isso. Então, meus irmãos, eu fiz aqui a introdução para o pastor não ficar chateado depois, dizer, não, mas era para dar o testemunho. Não, mas está dentro da mensagem também, eu vou ser rápido com vocês, quero ler Salmo 126, versículo 4. 126, 4. Quando eu conto a minha história, e eu conto com prazer, porque é um descanso para mim. Só o fato de contar quer dizer que já passou. Quer dizer que, eu não vivo mais aquela carga. Ontem à noite, conversando com a minha esposa, eu falei, amor, passei por uns lugares ontem, lá em Sorocaba, que eu usei muita droga naquela cidade. Fui internado em várias clínicas naquela cidade, hospitais e tal. Eu falei, amor, passei por um lugar ontem que eu olhei assim e falei, como eu fui prisioneiro nesse lugar, como eu queria sair, eu não conseguia, como eu só tinha um itinerário que era a biqueira, que eram as drogas, né? Quantas coisas eu deixei ali, quanto dinheiro, quanto tempo eu deixei ali que eu deveria estar com os meus filhos e tal. Então essas reflexões que eu faço todos os dias, eu me abasteço desse milagre também todos os dias, né? É claro que a vida vai mudando, os desafios vão aparecendo, os projetos novos de vida e tudo mais, né? Tem hora que eu até esqueço, né? Porque são tantas novidades de Deus, tantas surpresas de Deus, né? Que a gente até esquece. Mas nós somos cartas de Deus e a gente precisa ser lido, né? Paulo diz que nós somos cartas vivas de Deus, né? A gente precisa ser lido, né? Para que as pessoas consigam enxergar a grandeza do amor de Deus, da graça de Deus, né? Salmo 126, 4 diz assim, restaura, Senhor. Tem outras traduções, tá bom? Mas não muda a ideia do texto. Essa é a que mais se aproxima do original. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Eu te dou graça, Senhor, e peço que o Senhor me ajude, conforme prometido na Tua palavra, com Teu Espírito Santo, e que essa palavra cumpra o propósito do Teu coração nessa manhã. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Isso aqui é uma oração, é um clamor, é um pedido de socorro, feito em nome de mais pessoas. Alguém está representando aqui mais pessoas, né? A nossa está no plural. Agora, o que é muito interessante dessa oração e desse registro é que ninguém sabe quem escreveu isso. Ninguém sabe. Ele não é de Davi, porque não coincide com a época de Davi. Os irmãos sabem que a gente tem, às vezes, distância de um salmo para o outro de 700, 800 anos. A gente tem salmos de Moisés e tem salmos de Davi. Então tem espaços aí da cronologia imensos. Mas ninguém sabe quem escreveu isso. E é muito interessante esse anonimato. Porque parece que é uma forma de Deus colocar o nome de pessoas que vivem esse contexto. Para que essas pessoas desafiem essas mudanças. Entendam esses pontos de viradas que tem
na vida das pessoas. E quando essa pessoa faz essa oração, quando ele faz esse clamor, e ele diz, restaura a nossa sorte, ou seja, muda a situação da gente, né? Dá uma perspectiva para a gente, nos ajude a mudar essa situação. E é muito interessante porque, assim, o normal é que a gente se apresente diante de Deus com um clamor, com uma oração, e é interessante mesmo, porque parece que ele está inaugurando uma forma de oração. Você não vê isso aqui em outros registros bíblicos, em clamores assim a Deus. Você vê muito respeito à forma de Deus fazer, né? Ou seja, Senhor, conforme a tua vontade, né? A gente ora assim, Senhor, faz conforme a tua vontade. O Senhor sabe o que faz, o Senhor é Deus de amor, me ajuda nesse curso, me ajuda nisso, me ajuda meu filho, ajuda alguém que está sofrendo perto de você, ajuda esse meu casamento, ajuda esse meu sonho, esse meu projeto, esse meu problema financeiro que eu estou atravessando. Então assim, a gente recorre a Deus, né, para ver nossa sorte mudada, nas demandas, nos litígios que a gente tem, mas esse autor, ele dá para Deus uma referência de como ele gostaria que acontecesse. É muito interessante isso. Pode parecer uma afronta à soberania de Deus, mas não é. Isso é uma expressão humana dos desejos, da memória, dos recursos internos que a gente tem, das experiências de vida, do que a gente vê no dia a dia acontecendo com isso, com aquilo, nos lugares que a gente visita, nas pessoas que a gente conhece, nas experiências que a gente tem. Isso vai sendo acumulado, e às vezes você está conversando com alguém, você se lembra dessas coisas, você está pregando, você se lembra, e às vezes você está em oração com Deus, a sua humanidade, esse aporte de experiências, ele brota também. E esse autor se lembrou de uma coisa, e ele disse para Deus, eu gostaria que o Senhor fizesse conosco nesse começo, nesse nosso recomeço, difícil, eu sei que vai ser difícil. Essa pessoa, quando orou isso, ela estava vendo, assim, talvez estivesse caminhando sobre escombros, né? Tinha que reconstruir casas, tinha que refazer a cidade, refazer o templo. As pessoas iam recomeçar suas vidas, tão ruim ia começar, tão difícil às vezes, você recomeça tendo que dar satisfação de tanta coisa para tanta gente, né? Ou seja, por que acabou, por que você está recomeçando, né? O que foi que aconteceu, quem errou. Então assim, tanta coisa que vem, tinha que se enfrentar tanta situação, que ele achava que não dava conta, ele tinha que recorrer a Deus. E eu estou falando essa manhã para pessoas que estão em momentos de recorrer a Deus, e você achar que você precisa dessa ajuda, né? Sua sorte não depende só de você. Talvez num diagnóstico, num processo de tratamento, né? E essa pessoa, ela se lembrou de uma coisa que ela viu. Ela viu uma experiência no deserto do Negueb. Ela disse, faz conosco como as torrentes do Negueb. Se acontecer conosco aquilo que acontece lá, tá bom. E é muito interessante a experiência do Negueb, porque o que ela está falando? Ela está dando para Deus aqui uma referência geográfica, né? Um fato histórico com uma referência geográfica. O Negueb é um deserto, e o vale do Negueb, onde acontece isso, essas torrentes do Negueb, o vale, a 50 quilômetros de onde esse homem estava orando, falando com Deus, a 50 quilômetros ao sul daquela região, tinha um lugar chamado Vale do Negueb. Então era um vale no deserto do Negueb. Então era uma região desértica. Então, qual era o processo metamorfósico que acontecia naquele lugar que essa pessoa viu, que ele teve essa experiência? Esse vale era o lugar mais inóspito, mais hostil, mais árido que existia naquela região. O deserto do Negueb era hostil, e o vale pior ainda. Era um vale mais ou menos de uns 100 metros de profundidade. E ali não se criava nada, não tinha vida, não tinha sombra, não tinha água, não se provia vida, não era um lugar propício para a vida. Então não tinha uma relva, não tinha uma grama, não tinha um verde, não tinha uma árvore, não tinha nada, não tem nada dentro daquele vale. Ele é um vale seco, árido, só sol, cercado por uma cadeia de rochas, com fissuras nessas rochas. Então não chovia no Negueb. Chovia em outros lugares, mas não no Negueb. No Negueb não tinha água.
Acontece que durante o verão do Negueb, né, o tempo mais seco, mais árido, então os ventos que sopravam no deserto ali, às vezes as tempestades, os ventos que sopravam no deserto, eles traziam poeira para o meio dessas fissuras, dessas rochas, terra, que ficava tampando essas fissuras. Então é um vale cercado de rocha, com rasgos assim. Junto com essa poeira vinham sementes. Esse vento também soprava sementes de alguma planta, alguma coisa lá pelo deserto, soprava as sementes, e essas sementes vinham para dentro dessas fissuras, né, dessas rochas, e ficava ali junto com a poeira, durante todo o período. Não chovia dentro do Negueb. Por quê? Porque ele fica abaixo do nível do mar, então ele não atraía chuvas. As nuvens que passavam, vindo lá das colinas de Golã, em direção ao sul, essas nuvens passavam, elas passam até hoje sobre o vale do Negueb. E aonde elas eram retidas, chuvas com essas nuvens com água? Elas eram retidas nas montanhas, bem distante. Ali que chovia, e chovia torrencialmente. Só que à medida que a chuva caía nessas montanhas, elas vinham, a água vinha pelo deserto, descia. E ela chegava até a base, o topo do vale, daquele vale hostil. Tinha nada no vale, só terra, só rocha. Aí essa água vinha por entre as fissuras, a água começava a entrar nessas fissuras, ela começa a entrar nas fissuras, e elas começam a ganhar ali, como vai afunilando, elas começam a ganhar força, velocidade, e começa a ser mais torrencial a água, torrencial. Então do fundo do vale dá para se ouvir o barulho dessas águas entrando por entre as rochas e fazendo aqueles caminhos e tal. E ao entrar pelas rochas, elas iam levando a poeira e as sementes. E de repente, dentro daquele vale, se via brotar várias filetes de água, e daqui a pouco cachoeiras. As quedas de água ao redor de todo o vale. E essa água vai lá para o fundo do vale junto com essa semente. Então, aquele vale vira um lago. Mas é tão árido, a terra tão seca do vale, e o sol tão escaldante naquele lugar, que em pouco tempo evapora. Com um mês, 30 dias, a água evapora todinha, e o vale volta a ficar seco. Mas aquela água com a poeira se tornou uma lama no fundo do vale. E no meio dessa lama tem a semente. E aí, meus irmãos, começa a acontecer o milagre metamorfósico, a mudança mais contundente, geograficamente, topograficamente falando, que um ser humano possa testemunhar. Aquele vale inóspito, árido, seco, sem nenhuma condição de vida, se torna o jardim mais lindo daquela região. Eu pedi para separar um vídeo rápido, curto, para a gente ter uma ideia mais lúdica de qual foi a experiência que esse salmista viu. Por favor, solta o vídeo para a gente. A gente já volta. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes. Que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Isso aí foi filmado por um turista, viu? O cachorro. Desaparece pela evaporação. O deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negev se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo como as torrentes no Negev. Tá bom, obrigado, irmãos. Que coisa tremenda, né? Coisa fantástica isso. Esse autor viu isso. Em algum momento ele testemunhou isso. Ele ficou tão impactado, que ele usou essa referência na oração dele. Ele disse: faz com a gente isso também. Faz isso com o nosso caminho, faz isso com as nossas dificuldades, né? Eu quero passar por essa mudança contundente. Eu me lembro, para finalizar, que quando eu fiquei livre, fiquei desimpedido pelo poder, pela graça de Deus, que eu fui liberto das drogas, liberto do crack, né, que eu me sentia livre, me sentia recuperado das minhas forças, né, e que eu olhei para a história das pessoas envolvidas comigo, que eu vi que Deus não estava me levando para adiante, mas estava me levando para trás no tempo, para revisitar a minha história e dizer: vai consertando aí, isso precisa ser consertado, isso precisa ser mudado, é preciso enfrentar, é preciso pacificar esses temas tão terríveis, que feriu tanta gente, que desmoronou tanta coisa. E eu me senti assim, exatamente, foi quando eu conheci essa mensagem, foi quando eu conheci essa inspiração, que eu olhei, eu disse: isso é terra arrasada. Eu falava: Deus, é terra arrasada, são corações arrasados, são perspectivas, são créditos que não se tem mais, né? São recursos que não se tem mais, não dá. Eu dizia para Deus, na minha relação com meu filho, eu dizia: não dá, eu não tenho como reconquistar esse coração, eu não tenho como refazer esse vínculo novamente, né? E eu me lembro quantas vezes eu pedia para Deus, eu dizia: Deus, faz comigo, como o Senhor atendeu aquela oração daquele homem, ou daquela mulher, ninguém sabe se era homem, se era mulher, que estava orando a Deus. E o anonimato, ele é total, ele é de gênero, ele é de nome. Faz comigo também, me ajuda nisso. Irmãos, nitidamente, mesmo tendo passado por essas fases desérticas, na relação com meu filho, né? Eu me lembro que
depois de algum tempo, anos sem falar comigo, e era o único filho homem, e um dia eu cheguei para o pastor Paulo, lá da PIB, eu estava sendo preparado para um concílio pastoral. Eu disse para ele, eu não posso ser pastor, eu não quero mais ser pastor. Ele dizia, por que, Arlen? O pastor Paulo foi um homem, naquela fase da minha vida, foi um homem que Deus colocou, assim, uma pessoa que tinha um time de Deus, assim, para lidar com as coisas, experiência dele e tal. Eu dizia, como que eu vou? Eu vou pregar para as pessoas, mas eu não tenho meu filho, eu não consigo conquistar o meu filho. Então, assim, eu vivi essas crises que eram terríveis para mim, né? Eu dizia, eu posso fazer qualquer outra coisa, eu posso pregar o evangelho de outras formas e tudo mais. Ele dizia, calma, tenha paciência e tudo mais. E eu me lembro de um episódio, não sei se eu já contei para vocês, que surgiu a oportunidade de uma viagem e ele se prontificou pela primeira vez a fazer essa viagem conosco, comigo e com a mãe dele. E eu fiquei tão feliz porque eu pensava que era a restauração de tudo, que ali tudo aquilo ia ser resolvido da nossa relação, né? Mas foi uma viagem muito ruim. Eu não estava preparado, ele não estava preparado, nós não estávamos preparados e ficava cada vez mais distante, né? E aí eu comecei a entender que era preciso algo muito contundente, muito de Deus, que não era o meu tempo, que não era a minha forma, que não era o meu jeito, né? Eu só tinha que não mudar mais a minha vida. Eu tinha que mostrar a solidez do que Deus tinha feito na minha vida. Como aquilo era profundo, era extenso, era largo, era alto tudo que Deus tinha feito na minha vida. Como aquilo era para sempre, né? Como aquilo era para sempre. Como o meu casamento então seria para sempre, né? Como as coisas que estavam acontecendo, porque se eles nunca tiveram uma expectativa que não fosse de uma semana comigo, de um mês, de 2 meses, até eu voltar novamente a usar drogas, até tudo se desmoronar, até o teto, né, o rumo da vida deles ser tirado. E isso com todas as pessoas que eu me relacionava, os meus papéis como filho, né, como marido, como pai. Então assim, era preciso só que isso fosse mostrado, que era para sempre, que era algo de Deus, que era algo para ser reconstruído mesmo, dia após dia, que podia nos primeiros momentos não se ver muita coisa, não se ver quase nada, mas Deus estava implementando o seu plano de resgate e de restauração, e de que aquilo não se restringiria somente à família, né, a consertar aquelas coisas, mas que essas sementes essa carta seria lida por muitos, por milhares de estudantes no Brasil. Vá lá no nosso Instagram, eu não falo isso por vaidade, eu falo isso para mostrar a força da graça de Deus na nossa vida. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas veja lá, vocês veem os vídeos com milhares de estudantes, né, professores, pais, quanta gente vem e se colocam diante da gente assim, para descortinar o que há por trás dessa nossa história. Eles sabem, eles olham e digam, isso não é coisa humana, não tem como um ser humano escrever uma história com tanta precisão, com tanta força, com tanto poder, tem que ser Deus, né? E às vezes as professoras vêm conosco, às vezes eu estou esperando para dar palestra lá para os meninos, eu abro a sala dos professores, está lá uma professora chorando com a Laila, aí a Laila entra na sala da diretora, porque precisa resolver alguns detalhes lá das palestras com os meninos, outros pais, tá? Aí está lá a Laila com a mão na cabeça da diretora, orando pela diretora, é ministério. E aí, a partir disso, as coisas ficarem mais distantes. Ou seja, quando aquela água vem, como no Negueb, né, sabe aquela coisa que parece que vai dar certo? Não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. E aí piora a situação, aí você vê mais distante o seu sonho, porque o recurso que tinha foi embora, né, porque a pessoa que ia apoiar agora não apoia mais, porque o sócio te traiu, porque alguma coisa, né, a Bíblia diz que o tempo e o acaso alcança todos os homens, nós estamos sujeitos a essas coisas, né? E aí eu me pus no lugar desse autor. Eu disse, Deus, eu sou agora o salmista. Eu sou agora quem assume a autoria desse salmo, dessa oração. Essa é minha oração agora. Restaura minha sorte, como as torrentes do Negueb. Então assim, a gente não enxerga o processo, né? A gente só vê a aridez, mas a chuva vai cair em algum lugar e Deus vai canalizar essa chuva para as fissuras da nossa estrutura, da nossa vida, da nossa necessidade, das nossas demandas. São rochas fissuradas, cheias de poeiras, são relacionamentos já desgastados, né? São sonhos já desbotados,
às vezes uma saúde já debilitada, mas essa água de Deus, ela restaura esperanças. Ela, quando atinge o nosso vale seco, ela não vem só como água e poeira, ela vem com semente juntos. E a gente não vê que ao longo desse tempo, a gente recorreu a uma coisa, a outra, orou aqui, ali participou de uma campanha de oração, fez aqui com Deus uma vigília, você está atrás, você ora e tal, e são sementes espalhadas pelo deserto, que o vento do Espírito Santo vai trazer para o vale. E quando essa chuva seródia de Deus vier sobre o vale das nossas vidas, talvez elas vão evaporar e você vai dizer, puxa, mas não deu nem tempo de eu beber um pouquinho, de eu desfrutar um pouquinho, já aconteceu um problema de novo, já bagunçou tudo novamente e tal. É o que as pessoas, se chegarem no vale, ver o lago e depois secando, você vê que estava cheio de turista olhando para ver a transformação. Mas pouco tempo depois começa, primeiro relva, primeiro verde, primeira flor, primeira planta, né? Até aquele vale se tornar um lugar super habitável. E eu comparo a minha vida, meu casamento, minha história de família, eu e a Laila, como essa história. Eu comparo essa história porque ninguém queria descer aquele vale. Eu me lembro de Laila sozinha em casa, nem um telefonema mais. Ninguém, mas não dava mais, não tem condições. Você está perto de uma situação que você não consegue resolver, não consegue ajudar mais, porque depende da outra pessoa, né, a decisão. Você se sente impotente, não tem como ficar perto de uma situação dessa. E eu me lembro de Laila sozinha, né? Todos os termos que se referia a Laila era coitada, que pena, tadinha. Todos os termos. Às vezes eu estou em casa e eu vejo o celular dela, plim, 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 plim. Eu sei que são mulheres do Brasil inteiro procurando, orando com ela, grupos de oração, e sabe, os convites que ela recebe, os lugares que ela vai ministrar. Outro dia eu estava em casa, porque Laila é de poucas palavras, eu tenho que ficar adivinhando. Quando eu vejo, já está com a mala pronta lá na porta, eu digo, sai para onde? Não, eu estou indo para a Vitória do Espírito Santo, que eu recebi um convite. Eu digo, mas como? Nem eu sei disso. Ela falou, tchau, fica aí orando por mim que eu já estou indo, mas gente, quem vai? Não, pode deixar, eu já vi o Uber, já vi tudo certinho, então a Laila é toda articulada. Foi muito tempo que ela passou sozinha, ficou dona dela mesma, e é dona até hoje, e ficou por isso mesmo e já era. Agora é irrecuperável. Teve uma época em nossas vidas que a gente viajava tanto, mas tanto. Foi a época que eu fui apresentado na Convenção Batista Brasileira, milhares de pastores, uns 8.000 pastores, e assim, foi naquela primeiro pastor que tinha saído da Cracolândia, da Convenção Batista Brasileira, porque assim, eu não estou aqui desfazendo, mas às vezes em outras denominações, né, uma pessoa tem mais facilidade, qualquer um vai lá, ordena, é pastor aqui, ali e tal, os ministérios e os mais e tal, mas a Convenção Batista Brasileira, eles são muito criteriosos, né? Então foi milagre também, foi milagre. Eu repito, não estou falando isso por vaidade, não estou desfazendo, mas Deus fez desse jeito, me colocou. Uma vez a pessoa falou comigo, mas pastor, você está perdendo, por que você não foi para a Assembleia de Deus, você não foi para tal? Então eu digo, você foi para os batistas brasileiros, tradicionais. E eu não sou, eu sou canela com Deus. Eu falo, pois é, foi naquele colo que Deus me colocou. Se Deus quisesse me colocado em outro colo, lógico que com o tempo, né, depois de tantos anos, entendemos que tinha encerrado ali nossa caminhada e a gente queria caminhar com outro ministério. Eu e Lara, a gente já vem orando muito tempo por isso. Por isso que houve com o pastor Choro, depois de um ano de relacionamento, falei, pastor, se teu coração responde por isso, nós estamos prontos para poder vir e caminharmos juntos, né? Então, e agora juntos também com o meu pastor, até ele gostou do meu pastor, falei, são amigos, né? Agora tá bom. Mas veja só, tinha que ser ali por causa dos critérios para que a obra de Deus, o milagre de Deus ficasse muito contundente. Então nesse período, para encerrar, eu só orei, Senhor, restaura a minha sorte, eu não dou conta disso. Faz comigo como eu vejo com os lares, como eu olho para outros pastores e eu vejo eles bem com seus filhos, mas eu fui orando. Depois de um tempo, eu não sabia, mas a água de Deus já estava inundando o vale, a semente ia brotar. Era aniversário do meu filho e ele gosta muito de comida mexicana. Aqui em São Paulo tem um restaurante mexicano que ele gosta de ir, né, de vez em quando. Hoje ele mora em Manaus. E aí minha filha ligou para mim, pai, sabe que hoje é aniversário do Felipe, né?
Sei, filha, tudo bem. Porque assim, quando tinha aniversário de alguém, então, eu tinha que levar lá, ela deixar lá e ir embora para casa sozinho. Porque ele não podia me ver, eu não podia vê-lo, ele não queria me ver. Né? Então, ainda mais depois desse ocorrido, dessa viagem, ele não queria ver mesmo. Aí eu disse para ela, não, tudo bem, eu sei, eu vou deixar sua mãe lá mais cedo, só me dá o endereço, né? E eu volto para casa. Ela falou, não, pai, ele falou que é para você ir. E eu pensei, a gente já fica, né, irmão? A gente já fica meio desacreditado em determinadas coisas. E eu não tenho problema com a minha humanidade, eu expresso a minha humanidade para Deus. Tem hora que eu falo para Deus, não, eu não acredito nisso aí não, eu acho que isso não vai dar certo não. Mas eu não paro de fazer. Falei, mas como o senhor está envolvido, eu vou continuar fazendo. Eu estou acreditando pelo senhor, porque de mim mesmo eu não acredito que isso vai dar muito certo não. Entendeu? E às vezes as coisas dão certo. O que a gente não pode é dizer não e não fazer, né? Porque tem gente que fala que vai fazer e não faz. Outros falam que não vão fazer e fazem e dá certo. E aí, nesse dia, eu fui, né, cheio de dúvidas, né, de temores. Fui mais cedo, sentei lá esperando eles chegarem, nossos filhos. E ele veio, vi quando o carro dele parou. Não tem jeito. Quando as águas de Deus inundam o seu vale, vai nascer, as coisas vão nascer. Elas vão brotar e as pessoas verão isso. E aí o meu filho veio direto comigo, né? Não sei o que aconteceu com ele, veio direto comigo, assim, pai, fica em pé. Eu pensei que ele ia me dar um soco. E ele me deu um abraço, me deu um beijo, falou, estou com tanta saudade do senhor. Eu não sei, até hoje eu nunca perguntei o que aconteceu, nem quero saber. Eu só curto tudo isso durante muitos anos. Nós somos grandes amigos pela glória de Deus, né? Vamos ficar em pé, irmãos? Quero orar agora pelo seu vale, pelo seu Negueb. Você, através do vídeo, numa ocasião, num contexto talvez de aridez, né? É tão ruim quando a gente está vivendo momentos assim que não são atrativos. A gente não chama atenção de nada nem de ninguém, né? As pessoas nem querem conversar muito com a gente, nem querem gastar muito tempo, porque, né, é só problema, é só situações ruins. A gente às vezes só quer compartilhar, né, traumas, coisas ruins da vida da gente, ou talvez sonhos esquecidos, enterrados, né? Falta até assunto. Tem gente que não gosta nem de conversar mais, porque não tem nem mais assunto, né? Os assuntos que tinham, a pauta foram sendo esvaziada, mas não é porque esses sonhos foram realizados, essas coisas foram cumpridas, é porque essas coisas foram deixadas mesmo para trás, né? Cada um de nós, a nossa história, a nossa vida, ela é um Negueb. Nesse mundo ela é um Negueb. Nós somos terra árida, né? Para o mundo nós somos terra árida. Então só as águas de Deus é que restauram as nossas vidas de verdade, é que provocam esses processos de mudanças contundentes. E nessa manhã eu te desafio, você, através do vídeo também agora, fecha seus olhos, coloca a mão aí no seu coração. Não vou chamar ninguém aqui à frente, eu quero orar com você. E agora você vai se colocar como autor desse salmo. Ele não tem nome, Deus quis assim que ele ficasse no anonimato, que ninguém conhecesse o nome dessa pessoa, para que você assinasse esse salmo. Agora é a sua oração com Deus. O que precisa ser restaurado? O que precisa ser mudado? O que está sem cor? O que está sem sombra? Né? O que está inóspito? O que está árido na sua vida? O que parou de verdade? O que não nasce mais nada? Né? Que não tem mais condições. Você acredita, você crê que tem sementes depositadas nessas rochas desse vale que você está vivendo? Você acredita que o vento do Espírito Santo trouxe sementes? Essas sementes estão depositadas, que se Deus enviar suas águas, que se a mão de Deus parar essas águas nas montanhas ao seu redor e fazer com que essa chuva torrencial alcance o seu vale, alcance sua família, alcance essa pessoa doente, essa pessoa com problema, essa pessoa necessitada de um milagre. Você crê que essas águas podem arrancar essas sementes dessas rochas, e que ao cair no fundo, nesse lugar profundo, abaixo do nível, menos merecedor, menos digno, você acredita que essa semente com as águas de Deus pode fazer brotar aí uma coisa, um milagre, algo que você não pode fazer como ser humano, que um médico não pode fazer, que alguém não pode fazer? Então hoje você vai fazer essa oração junto comigo.
no seu coração aí, comece a falar com Deus, pensa para Ele do seu jeito, dá uma referência para Ele. Se não for essa, que seja outra, não tem problema você dizer para Ele: Senhor, faz com o meu casamento como o Senhor fez com o pastor Mafra e sua esposa, porque ali foi milagre, ali não foi deles, foi milagre. Senhor, faz com a minha vida como o Senhor fez com esse deserto aí do Negueb. Lembra de alguma referência, de alguma coisa que você pode dar para Deus agora. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, e é assim que Jesus nos ensinou a te chamar de Pai. Porque o Senhor é provedor, é acolhedor, o Senhor acompanha. Um pai vive o processo. Um pai não é turista na vida de um filho. Ele não vai e volta, ele não vai e vai embora. Ele fica, ele acompanha as fases. E tem fases ruins, Pai. Mas Ele dá a direção, mas Ele dá a cobertura, Ele promove as condições, Ele cria as condições propícias, Senhor, para o desenvolvimento, o crescimento, o aprendizado, para o amadurecimento, para as conquistas de um filho. E assim, Senhor, que nós vemos. Então nessa manhã eu peço, Senhor, restaura a nossa sorte, Pai. Assim como aquele milagre, ó Deus, geográfico acontece no Negueb. Ó Deus, restaura a sorte desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa criança, desse jovem, desse doente, desse enfermo do físico, da alma, dessa pessoa bagunçada, com a mente bagunçada. Ó Deus, toda cheia de dúvidas, Senhor, toda perdido completamente, Senhor. Próximo, prestes a fazer escolhas, tomar decisões que podem definir os próximos anos. Esses anos podem ser bons de celebração ou podem ser anos trágicos, Senhor, anos de sofrimento, de angústia. Então, ó Deus, nessa manhã, que seja a virada, o ponto de virada, Senhor. Ó Deus, que seja o divisor de águas, a mudança de leme, a mudança de direção. Ilumina, Senhor, agora as mentes, ilumina, Senhor, os corações, trazendo discernimento para a tomada de decisões, para os próximos passos, em nome de Jesus, consolidando, Senhor, os caminhos que já foram feitos. Mães aqui, pessoas que já estão numa fase da vida que, ó Deus, gastaram tanto esforço, colocaram tanta coisa a serviço do que conquistou até agora e precisa consolidar isso, preservar isso, Senhor, principalmente o testemunho. Então, em nome de Jesus, Pai, que as águas do Senhor venham sobre essa mente, transformando talvez uma mente, ó Deus, árida, improdutiva, infrutífera, numa mente sã, numa mente, ó Deus, produtiva, com pensamentos poderosos, ó Deus, com perspectivas de fé, Pai. Essa é a minha oração pelas pessoas e pelas famílias, sempre com muita gratidão pela honra de estar aqui, Senhor, entre os irmãos, entre os amados, ó Deus, de estar livre, de estar vivendo os melhores anos da minha vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Olha, pode sentar, vou passar a palavra para o pastor, e eu só quero lembrá-lo o seguinte: eu sei que a maioria de vocês já tem os nossos livros, mas nós estamos com um desafio lá em Boituva, e nós estamos terminando a obra, precisamos começar em janeiro já, as primeiras turmas de curso para as criancinhas lá na comunidade, lá do bairro, né? Se vocês forem no Instagram lá, vocês vão ver fotos lá da construção, o pastor Chori esteve lá, a gente já está nos finalmente, já nos acabamentos lá para inaugurar. Até em dezembro agora, pastor, a gente vê uma equipe da Igreja Cristã do Morumbi, para a gente ir lá fazer um culto de ação de graças, né, no local lá em Boituva. Aproveita, já dá uma passeada lá no centro de paraquedismo, lá em Boituva, mas a gente entregar aquele caminho para Deus, para alcançar crianças e famílias daquele lugar. Então assim, a gente agora precisa equipar aqueles lugares, precisa botar alguns ventiladores, a gente colocou os bebedouros. Então assim, é através da venda dos livros que a gente vai colocando isso lá, né? A gente não tem aportes de outro lugar. Então se você pode, se não vai fazer falta, eu queria apelar ao seu coração hoje, se você pudesse levar, presentear alguém os nossos livros. É a mesma história contada para várias fases da vida, para as crianças, nesse livro ilustrado chamado O Menino que Falava com a Lua. Então você vai evangelizar a criança, você vai levar a criança para conhecer a graça e o poder de Deus através da linguagem dela. Toda a página é ilustrada que ela vai colorir, vai ler caixa alta, né? Você lê para ela. Para os jovens, que esse testemunho que eu estou contando aqui para vocês com meu filho, está todo aqui, o pai que eu queria ter,
tá? E a minha história mesmo, né, com os detalhes aqui no livro Mais Forte que o Crack. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Alguém veio e falou: a gente não está entendendo direito esse testemunho dele e tal. Porque, primeiro, eu já localizei, foi 25 de maio de 2022 que ele esteve no Café com Deus. E lá foi a primeira vez que ele explicou tudo o que ele falou hoje aqui. Se alguém depois quiser, eu posso encaminhar esse vídeo do Café com Deus dele. Mas talvez só mais 2 pontos, que aí fecha toda essa questão. Foram muitos anos de vício, surgiu do nada, né? Ele tinha uma vida normal, bem profissionalmente, já tinha os 3 filhos, né? Ou 2? Já tinham 2 filhos com a Laila, tudo ótimo. Até que um dia, infelizmente, foi apresentado a droga e aí começou. E foram várias tentativas de internação e tudo isso, como ele bem falou aqui, não preciso repetir. Porém, chegou um momento em que eu entendo assim, se estiver errado você me corrija, por amor à família, um dia ele acorda, ele vai dormir e acorda e fala: eu não posso mais fazer isso com a minha família. E desaparece. Desapareceu. Por 8 anos. Ninguém sabia dele. Família não sabia dele. Ninguém sabia dele. Não sabia se estava morto, se estava vivo. Na cabeça dele, eu ouvi isso dele, ele achava que iria morrer. Ele falou: não, porque não dá para viver na Cracolândia. Então, em algum momento eu morro e está resolvido. Que era o que ele imaginava que ia acontecer. Porém, Deus tinha outro plano, ele não morreu, né? E aí, depois de 8 anos, então a esposa realmente recorreu ao divórcio, porque fica complicado essa questão civil, questão legal, inclusive, você não sabia se era viúva, se era casada, o que era. Então, até para resolver, houve esse divórcio dessa maneira. Passados 8 anos, vivendo na rua, com mendigo, uma amiga passou lá de carro e procurou a filha e falou: acho que vi seu pai. Imagina, 8 anos depois. E esta filha começou então, aonde foi? Tal lugar. E ela começou a procurar. Passava com o carro, algumas tentativas, imagino. E até que um dia encontrou o pai. E ele falou uma coisa que me tocou muito, foi quando ele ouviu, depois de 8 anos, uma palavra: pai. Lembra disso? Sou bom de memória. a gente dá junto. Tá melhor que você. É que tocou tanto, cara, que... E aí começou toda a história que aí ele já contou aqui. Mas eu acho que com isso completa um pouquinho o que faltava. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, se Ele fez isso, o que Ele não pode fazer pela tua vida e pela minha? Existe algo que Ele não pode fazer? Claro que não. Às vezes demora, há um processo. As tuas e as minhas vitórias precisam passar por um processo. Se não houver processo, não há vitória. E esses processos muitas vezes são bem doloridos. Mas Ele é aquele que faz no deserto, no ermo, nascer flores. Acreditem nisso. Vivam isso. E eu queria só complementar. Há alguém aqui hoje com algum tipo de enfermidade? Levanta a mão, que a gente quer orar por qualquer enfermidade que porventura diz. Amém, Senhor. O Senhor está aqui presente nesse momento, Deus. E eu sei que Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que liberta, como vimos hoje. Por isso, Senhor, essas mãos levantadas, Pai, que recebam a cura do alto. Não importa o problema, não importa o que seja, se é uma dor, se é uma infecção, se é uma limitação, não há impossíveis para Ti, Pai. Então que o Senhor venha com as Suas mãos e toque essas vidas, todas elas que estão com essas mãos levantadas.
trazendo cura, trazendo disposição, refazendo tudo que precisa ser refeito, dando disposição e libertando daquilo que não faz parte dos seus planos para essas vidas, Senhor. É no poder do Espírito Santo que oramos, que clamamos e que já agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por essa manhã gloriosa, né? Que o Senhor estava aqui, usou esse casal abençoado. E eu quero reforçar que vocês comprem esses livros, porque também abençoa um projeto lindo, que eles saem aí pelo Brasil, estão indo nas escolas, né? Sendo usados para que esse testemunho toque em jovens, toque em crianças, toque em as famílias, né? A esperança que há no Senhor. Então fica no nosso coração, para cada um aqui, a palavra de hoje, né? Deus hoje olhou aqui, viu vários vales, né? Mas as torrentes do Negueb, hoje foram as águas do Senhor estão aqui, né? Estavam, estão e estarão agora dentro de cada vida, dentro de cada vale aqui, e vai florescer. E nós vamos dar testemunhos, porque é com cura, Esteban, cada vez mais uma recuperação plena, saltando aqui, vai saltar aqui neste corredor, saltar muralhas, todos nós, porque Deus é fiel, porque Deus falou com todos nós, e as águas do Negueb estarão transbordando em nossas vidas. Somos o povo mais feliz dessa terra, somos um povo vitorioso para a honra e glória do Senhor. Obrigado, uma semana abençoada. Já estamos garantindo o nosso Natal em família, com alegria, com restauração, com bênção sem fim. Deus abençoe a todos. Laila, muito obrigada. Glória a Deus pela tua vida também como esposa, mulher do Senhor. Grande testemunho para nós também. Viu? Deus abençoe, Deus os guie em Rondônia, aonde vocês forem, que vocês sejam muito usados. Tem uma van linda que eu vi, não é? Uma van bonita que vocês saem, e para as crianças, o trabalho para as crianças, né, nas escolas. Glória a Deus. Um beijo, gente, boa semana e muitas coisas aí. Festa na Granja de Natal e o nosso crepe de final de ano, e cada vez mais juntinhos. Amém. Deus abençoe.